Olá, olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para uma live com o tema Lideranças em Foco. Esta é a nossa quinta live, então quem quiser assistir as 4 primeiras lives, sejam bem-vindos também. E vocês podem ver pelo nosso canal, o Eder Araújo, lá no YouTube, as 4 primeiras lives. Então, essa série de lives que a gente está fazendo tem um objetivo de compartilhar experiências, porque muitas são as teorias que existem sobre liderança, qual o melhor estilo de liderança. E nada melhor do que falar com os próprios líderes, as pessoas que estão justamente enfrentando todo esse desafio e complexidade que é liderar pessoas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Patrícia Silva, que tem experiência de liderança, mais de 12 anos, e com certeza passou por vários desafios, várias histórias durante a sua carreira, o seu desenvolvimento enquanto líder também. Então aproveitem para compartilhar essa live com aquelas pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo tema. É só clicar aí no aviãozinho, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, amigos, familiares e contatos. E a gente já vai iniciar a nossa live aqui com a pessoa aguardando para ela entrar e a gente começar a trocar experiências sobre liderança. Olá! Oi, boa Boa, noite. boa noite, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, Wendel? Tudo ótimo, maravilhoso e melhorando. Com certeza. Patrícia, só para a questão de ajuste, se tu puder ajustar aí a tua câmera do celular, só para Tá, enquadrar mais, isso, melhorou. veja. Agora ficou melhor. Melhorou? E o Ótimo. som? O som tá ótimo Tá para bom? mim. Eu peço até que quem está entrando aí na live seja bem-vindo e bem-vinda. E podem comentar aí no chat se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom, se dá para a gente acompanhar tudo legal. Então, aí, enquanto o pessoal comenta, a gente já pode começar. Patrícia, eu fico feliz por você ter aceito esse convite. Obrigado pela disponibilidade da gente trocar um pouco de experiência sobre esse tema tão desafiante que é liderar pessoas. E com a sua experiência, ó, o Ricardo Sá já falou que está tudo certo aí com relação ao vídeo e áudio, então acredito que está a, a Pri, outra também, já respondeu aqui que está tudo ok. E aí, Patrícia, o objetivo dessa série de lives em liderança em foco é justamente trazer os líderes aqui para falar, porque nada melhor do que os próprios líderes com a sua experiência, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, à sua maneira, teve que fazer o necessário para poder encarar esse desafio da liderança. E você, com mais de 12 anos de experiência como líder, já deve ter passado por situações diferentes, contextos diferentes, equipes diferentes, e tenho certeza que vai também contribuir aqui com a gente nessa série de live para compartilhar um pouco da sua história. Wendel, eu que agradeço. Fico gratíssima de poder ocupar ou compartilhar esse espaço com você, seu espaço aqui tá tão bacana. Fiquei super surpresa, grata quando você me ligou. Sabia que era alguma coisa boa. Vindo de você, que ia dar que é coisa boa. Que bom, que bom. Estamos aí. Não é a primeira vez que eu escuto isso de você. Fico feliz em ouvir isso novamente. A gente teve trabalhamos, né, algumas Sim. vezes juntos, e a experiência de ter participado do curso de PNL com você foi Ah, que muito bom legal. mesmo. Eu fiquei com sabe que você guarda aquela coisa, esse povo, aquele negócio que ainda foi porreta. Diz a minha terra foi porreta. Porreta mesmo, que maravilha, que bom. Pois é, como professor de PNL, eu sou suspeito a falar, mas eu acredito que é uma ferramenta que eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, conhecer, experimentar um pouco,
como ajuda a melhorar a nossa comunicação, relacionamento, a partir do momento que você percebe como é que você funciona, como é que o outro funciona, né? Sim, Isso ajuda sim. muito. Eu também guardo assim. Guardo isso comigo. Essa é a minha Que bom. percepção também. Bem, Então, pessoal, como eu já falei no início, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. O Jorge Sergipe acabou de entrar também. Podem compartilhar essa live com quem vocês acham que tiver interesse. Patrícia, começando a primeira pergunta, com a primeira pergunta que eu faço em todas as lives, tá? Aqui tem algumas perguntas básicas, mas, assim, claro que o nosso bate-papo aqui vai desenrolar com muita naturalidade, tá? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: no seu ponto de vista, você acredita que todos têm capacidade de ser líder? penso o seguinte, que a capacidade vem do querer. Essa coisa da liderança nata, sim, existe, mas a partir do momento que você quer tomar a rédea de qualquer situação, liderar qualquer situação, você não se coloca numa posição de ser competente para tal. Essa é a minha percepção. Óbvio, aí, a partir daí, quando a liderança é mais natural, a coisa flui com menos sofrimento, porque você já vem com aquela coisa, né, da natureza. E quando não é tão fluido, assim, a capacitação é necessária nos dois casos, né? Mas quando não é não fluido, você se colocou na posição de se desafiar a liderar aquilo que você está à frente, seja em casa, com você, com a situação, ou no trabalho, aí é necessária uma capacitação para você ter ferramentas, artefatos para dar conta de outras questões que vão surgir e vão te colocar numa posição de mais dor, talvez. Né? Essa é a minha percepção. Mas eu acho assim, o que capacita a pessoa para ser líder é querer. Se você quer tomar atento das coisas, você pode. Mas aí você tem que trabalhar para ser o melhor possível, o mais rápido possível, com menos sofrimento, e com a melhor ferramenta possível para aquela situação. Então a resposta é sim. E você queria? Sempre. E algumas coisas foram acontecendo e não que eu quis assim, tipo assim, vou ser, mas surgiram várias coisas. A primeira vez foi tão engraçado, eu estava lembrando ontem, hoje, pensando, por que será que o Wendel vai me perguntar? E lembrei da primeira vez que eu fiz um processo seletivo para ser supervisora. E na última hora, cara, me deu um para trás. Eu digo, eu não vou nesse negócio, não. Olha, que eu fiz o processo porque eu quis, eu decidi que eu queria ser, né, líder. De última hora eu falei, não vou, não vou, não vou. Aí o meu chefe da época, meu gerente, disse, oh, tô ligando aqui para RH dizendo que você está aceitando, viu? Então, assim, né, as coisas que vão acontecendo. Então, sim, eu sempre quis. Eu acho que acontece meio que naturalmente. Tá numa frente, sabe aquela coisa de vamos juntar para organizar, vamos apoiar os demais, vamos ver o que a gente pode fazer de outra forma. Então, acredito que seja de um sempre. E o que você acredita, né? Claro, se você lembra, você já trouxe a experiência talvez da primeira experiência que te motivou a isso, mas se teve algum elemento, alguma característica, alguma coisa que te motivou, o que teria sido? A ser líder, né? A querer assumir uma Uhum. posição dessa. É fazer melhor. Eu fazer melhor, não fazer melhor, né? Em função de nenhuma outra pessoa. É que eu penso que assim, eu sempre posso me colocar numa situação que eu possa fazer melhor, contribuir melhor. E, cara, eu fico pensando assim, que história que eu vou deixar? Que histórias que eu vou deixar? Que marcas que eu vou deixar? Que exemplos que eu vou deixar? Que inspirações que eu vou deixar? Então, isso sempre me coloca, às vezes eu fico quieta, eu passei vários períodos sem estar na lideranças formais, mas aquela coisa vem, vem, vem. Então, assim, é um propósito de me colocar numa posição que às vezes a gente consegue influenciar, ou estar perto, mais próximo de pessoas que possam influenciar,
processos e resultados, e que eu possa estar lá naquele momento e fazer aquela pergunta de, e se for assim? E se for outra pessoa para fazer isso? Sabe? Então, esse propósito que eu vejo refletindo, que você pode colocar numa posição assertiva para fazer a diferença e, sei lá, mais rápida, né? Tomar uma dimensão maior, quem sabe exponencial. Legal, legal. É interessante, porque para cada pessoa, claro, tem motivos diferentes, todos os motivos são válidos. E pelo que eu entendi de você, você falou a palavra propósito e deu vários exemplos de legado, né? Que legado que eu quero deixar, que contribuição, que exemplo que eu quero deixar, que imagem que eu quero deixar. Então, está muito ligado a essa questão de propósito e Uhum. legado, né? Então, vejo Sim, que isso é forte para você. Percebo, né, com os processos de coaching que eu faço com vários líderes, que, basicamente, em muitos processos de coaching, o que eu faço, o líder já vem com um propósito muito claro. O propósito que eu digo é um propósito para a carreira, para um propósito para aquela equipe, um propósito, quiçá, até da vida também. E outros que não estão com um propósito muito claro, e dentro do processo de coaching a gente também trabalha essa questão do propósito. Então, percebo que em você, talvez o diferencial mais motivante foi essa questão, né, do propósito e de querer deixar um legado. é verdade ainda. É verdade. Essas reflexões sempre vêm, é isso aí. Eu tenho que deixar alguma coisa, projetos que fizeram diferença, sabe? Uma passagem na vida de alguma equipe ou de alguém de alguma equipe. E é isso. Legal, muito bom, muito bom. Então, e a gente sabe, Patrícia, que para assumir um cargo de liderança, muitas vezes você deixa de fazer aquela atividade que você foi contratada, aquela atividade que você já é especialista, aquela atividade que você ama fazer, para fazer uma coisa que talvez a gente não aprende muito na faculdade, na universidade ou em outras formações, que é lidar com pessoas, lidar com o ser humano, lidar com a complexidade, né? Então, eu que trabalhei muito diretamente com gestores e líderes engenheiros, sempre falavam isso. Poxa, eu passei 5 anos na faculdade estudando engenharia, mas não aprendi como lidar com os seres humanos. Então, tem coisa que realmente na liderança é desafiante. Para você, você já tinha essa ideia a partir do momento que você falou de liderança nata, né? Não sei se você já identifica a sua liderança nata na sua história de vida também, antes do primeiro cargo de liderança, mas para você, teve algum momento ou alguns momentos em que você percebeu essa virada de chave ou você já tinha essa noção de que para ser gestor, assumir um cargo de confiança, ou seja, para ser líder de pessoas, eu vou deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo e agora eu vou lidar com a complexidade do ser humano, de relacionamento, de conflito, de motivação, de direcionamento para um foco de uma equipe. Quando é que foi para você essa virada de chave, essa percepção, ou se você já tinha? Não ainda. Confesso que não tinha essa dimensão que seria tão grande, não. Faz muito tempo, quando eu comecei a atuar em lideranças formais, principalmente, e naquela época não tinha essa dimensão da complexidade do lidar do ser humano em si, nas relações de trabalho, que não se descolam de forma alguma das questões pessoais né, da pessoa, daquilo que ela carrega. E assim, e quanto que muda completamente como uma pessoa encara uma questão posta de trabalho, uma meta que seja posta de trabalho, a depender do olhar que ela tem sobre a vida. Então, uma meta, que é uma coisa que é para ser Sim. super objetiva, e é completamente tomada de forma pode ser tomada de forma diferente, depender do olhar que a pessoa tem sobre a vida, sobre a questão. Eu não tinha a mínima noção que era tão assim no começo. Então, eu fiz a minha passagem, meu crescimento começou bem preocupada na questão do que eu tenho que dar conta do operacional. Ainda Sim. mais que era uma área de manutenção, era gestão, mas de manutenção, então as minhas tratativas eram muito no nível dos processos tem que dar certo, os procedimentos têm que acontecer, o foco na segurança, e lá no final que eu teria
que ter pensar nessas tratativas. Então, não foi assim, hoje o que eu falo. Não, no começo foi super difícil, tá? Aí foi mudando. No começo, as questões que eu tratava eram realmente das metas, mais objetivamente, sem ter esse olhar, você ter essa condição de ter esse olhar sobre as pessoas como pessoa agente, e não como pessoa trabalhador, sabe como? Não foi assim, não. E Tanto é aí, que quando foi a virada de chave, a mudança que para você aconteceu quando teve essa percepção? Como é que foi? penso o seguinte, que foi a partir do momento que eu fui me capacitando e as questões em torno de feedback foram se modificando. Principalmente de eu ter que amadurecer a forma de dar feedback, de construir um feedback. Eu sempre fui melhor de receber feedbacks, segurar a onda e trazer aquilo mais pro racional, tirar do emocional e tratar aquilo de uma forma profissional. E a dificuldade de falar o feedback era maior, era muito maior no começo. Então foi assim, se eu se fizesse um limite, assim, o tipo de gestoras que eu fui, vamos dizer Sim. assim. Então, eu tenho no começo aquela coisa mais técnica e essa dificuldade de dizer, gente, deu ruim. Tá ruim, fez ruim, tá bom, tem que fazer assim, o suporte que eu vou te dar é esse, certo? E a gente vai mudar para aquele outro patamar. Não, então, primeiro é essa questão. A segunda questão é assim, no crescimento, isso também, no lidar, como diria meu chefe Schmidt, no enfrentamento Uhum. que a gente aprende. Então, a segunda fase já é uma construção mais organizada, aí a partir de ferramentas de fazer o feedback estruturado. Então, passei a ser esse tipo de gestora. E num terceiro momento, que para mim é o que é assim melhor e que eu acho que eu consegui começar a ser aquilo que eu me proponho ser, que é quando você começa a desenvolver as pessoas. Poxa, legal. Aí, aí é outro patamar, né? Claro, você não consegue desenvolver 100% da equipe. Eu já tive equipe de quase 40 pessoas, minha gente. Imagine. Né? É uma coisa. Mas alguma coisa você consegue, algumas pessoas você consegue trazer para o campo do. Boa, fiz ponto, meu gestora card fez um ponto ali na Uhum. questão de desenvolver pessoas. Então, mas foi a passagem para o outro lado, a passagem de olhar a pessoa como um ser único. É meio óbvio isso, mas que às vezes a gente, né, no começo você fica com aquele paralelo mais duro. Então, não, esse aqui tem que ser ouvido dessa forma. E tentar conseguir com que a pessoa olhe para si mesma e se entenda naquele lugar, seja com uma pessoa que tem um potencial imenso de crescer e pode chegar muito além, como também, olha, deu ruim, realmente, essa postura não foi bacana, o que você fez não é bacana por conta disso, o que você disse não comporta aquele dos valores da empresa, qualquer coisa que, né, dependendo da situação. Então, acho que foi essa trajetória, mais ou Legal. menos. Né? Legal, muito bom. A riqueza você está compartilhando essa experiência com a gente, porque muitos líderes às vezes ficam com aquela postura de querer mostrar que é forte o tempo todo, que é seguro o tempo todo, que é confiante o tempo todo, e você está compartilhando aí com toda simplicidade, né, que teve momentos, teve etapas, que você focou muito no técnico, depois começou a olhar para as pessoas, até chegar ao ponto de desenvolver pessoas, que para mim também é uma característica fundamental de todo líder. Líder é aquele que contribui para que se desenvolvam as pessoas, a equipe como um todo, individualmente, coletivamente, e até, possivelmente, desenvolver novos líderes. Eu sei da sua história que você desenvolveu líderes também, que você desenvolveu muita gente nas equipes que você passou, né? A Glória Bahia aqui está dizendo que está emocionada, tá? O pessoal fica à vontade aí para compartilhar qualquer pergunta também no chat. Glória Bahia, mais Conversar. conhecida como Mainha. Ah, tá certo. Tá certo. Então, a família aqui já está presente. Que maravilha. Mas tem vários outros colegas aqui
também Beijo, mãe. acompanhando. Que maravilha. Então, Patrícia, outra pergunta. Toda a sua carreira profissional, claro, focando basicamente aí como gestora de pessoas, né, nessa posição de liderança, eu pergunto a você, já deve ter passado por várias situações, sem sombra de dúvida, ao lidar, né, com a complexidade humana. Olha, essa pergunta não é fácil, tá? Mas qual foi, né, o principal desafio, o maior desafio que você teve que enfrentar? Claro, aqui não vem ao caso citar nomes. E como você lidou com essa situação no papel de líder, que você possa compartilhar com a gente? Menina, eu acho que foi essa equipe que eu falei, que era bem grande. No começo tinha mais de 40 pessoas, depois diminuiu por conta das reestruturações onde eu estava atuando. Além de ser grande, estava distribuída em N cidades. Não me lembro nem quantas. Sei lá, meia dúzia de cidades. Então, Então, o maior desafio, geograficamente geograficamente e separado. de estado. E de estado também. Tudo no Brasil, mas cada um no norte, no nordeste, outro no sul, sudeste. Então, o maior desafio foi lidar, fazer gestão de pessoas na liderança remota, tá? Do trabalho remoto. Esse certamente, assim, porque foi volume e dispersão das equipes. Aí você perguntou E como você como lidou, como superou esse desafio? algumas coisas. Eu tive a oportunidade de conhecer toda a equipe, de viajar. Naquela época a gente viajava, viu, gente? Antes da pandemia, você lembra? A gente fazia isso. Então eu tive a oportunidade de ir em todos os lugares, praticamente todos os lugares, acho que só faltou um, e todos os lugares e conhecer. Opa, eu acho que travou um pouquinho a internet. Vamos só aguardar. É, tanto as suas formações, sua capacitação, suas experiências, e um pouquinho do pessoal que eu consegui ali captar. Então, isso dá Patrícia, muito deixa eu só especial. te interromper um pouquinho, porque travou. Eu acho que foi a tua internet, o pessoal está comentando. Só volta um pouquinho quando tu começou a falar de que como você lidou com a situação foi primeiramente ir nos locais, né? Viajar para ir nos locais. Só volta um pouquinho a partir daí, por favor. Joia. Então, vou repetir. Tá? Então, uma das ações que eu tenho até hoje, que é a escuta, eu consegui viajar por onde o pessoal estava, e é uma entrevista semi-estruturada, mas que eu busco saber das pessoas, de cada um, né? Conversa sozinho, individual. Aham. Passou essas formações, essas experiências, essas capacitações, e um pouco das suas questões pessoais. Por que eu faço Sim. isso? Além de para criar conexão, primeiro que eu quero saber, eu quero entender quem é aquela criatura ali. Aham. E para tentar já ter alguma conexão, porque depois a gente fica praticamente o tempo todo remoto, à distância. Porque depois eu gosto de usar essas informações para tomar uma outra ação, que é a questão de reaproveitar aquilo que está ali para uma outra coisa. Mas aí eu guardo isso no meu caderninho, deixo lá tudo anotado. A parte 1. Então, essa é uma questão, foi assim que a primeira coisa, conversar com todo mundo. Depois, colocar a equipe também para se conhecer. Então, vários tipos de dinâmica, conhecer de uma forma mais que fique. A pretensão é que se fique mais coesa. Então, promover encontros presenciais, naquela época podia, encontros presenciais, e se fosse hoje também eu faria a mesma coisa, mesmo que remotamente. Tá? Faria usando outras dinâmicas, mas faria a mesma coisa, adaptando para a situação. Isso para mim não seria impedimento nenhum. Então, fazer esses encontros, essas trocas, e com temas para além do trabalho. Então, essa questão. E A uma Camila outra disse que lembra questão. até hoje da entrevista dela, viu? Jura? Que massa!
Eu falava, todo mundo, tá vendo? Viu que é verdade? Desde que- e outra coisa é buscar mesclar as equipes, inclusive na forma de trabalhar. Então, aquelas informações que eu busco ali naquele primeiro momento, eu as aplico nesse momento para fazer também as pessoas circularem suas capacidades, as suas competências, digamos assim, tá? E assim, tem que ter os momentos, você tem que abrir a agenda para falar com o povo. Não tem jeito. Exatamente. Você tem que fazer das tripas coração e tem que falar com as pessoas, porque senão o negócio não caminha, não anda, não anda, não anda. Então, foi assim, Esse é algumas um ações que fator eu tomar fundamental. para poder dar conta de tanta gente e espalhado, sabe? Essa eram algumas ações que eu tomava para vencer. Acho que foi, acho que funcionou. Que legal. Que bom. Que bom. Que Bom, super. você já falou no início, a Pri também está comentando aqui, outra, super legal isso, inclusive motivacionais, super partes, tá vendo? O pessoal está comentando aí. E fofa. Patrícia, você falou no início de uma das coisas principais que te motiva é essa questão do propósito e do legado, né? De realmente contribuir, de deixar marcado uma passagem, né? De como talvez gostaria de ser lembrado, né? Você falou também algumas vezes de liderança informal, que talvez você já percebia isso da sua postura antes, né? Antes do seu primeiro cargo de liderança, né? Eu pergunto a você, hoje, na sua carreira profissional, né? E o que ainda te motiva, né? A ter essa postura de propósito e legado? O que ainda te motiva? O que você ainda pretende em termos de contribuição, considerando, claro, principalmente toda a tua experiência como líder também? Uhum. Olha, Wendel, até a coisa que a gente conversou, né? Eu falei, pô, Wendel, neste momento, eu nem estou ocupando uma função gratificada, como a gente fala onde eu trabalho, né? Não estou numa posição formal de liderança, mas não tem jeito. É uma coisa, gente, eu acho que é isso que motiva. Sabe uma coisa que puxa a outra? Então, o que que acontece? E o que que eu pretendo, o que que eu faço, o que eu pretendo fazer? O, eu gosto muito de trabalhar em equipes multidisciplinares, tá? Trabalhos multidisciplinares. Então, como é que eu fiz? Para fazer essa transição, vamos dizer assim, um tipo de transição de carreira que eu fiz, né? Eu ocupei uma função de liderança e hoje não ocupo mais uma função de liderança formal. Mas eu me posicionei na equipe, primeiro de forma a contribuir com a gerência que eu estou, com o gerente que eu estou, pelo respeito, pela troca, pela empatia, e eu acho que assim eu consigo colaborar. Então, eu posso ter uma conexão com o meu gerente, que eu consiga, de alguma forma, contribuir com as minhas experiências de liderança, com trocas, com ideias, com conversas, que a gente consegue ter uma, uma troca vamos dizer assim, numa vibe de, ó, tô pensando isso, pode ser isso, mas ao mesmo tempo eu me coloco na minha posição, ó. O chefe é o chefe. Eu tô na minha outra posição. Mas a troca é uma coisa que flui, é agradável. Isso eu gosto pra caramba. Então, essa é uma coisa que eu não abro mão. Se eu posso influenciar, se eu posso, no sentido, né, de colocar a minha posição de uma forma que a outra pessoa Sim. escute de outra forma, né, tem no outro olhar. Isso é uma coisa. Essa questão das equipes multidisciplinares, eu tenho vários, no último ano, me coloquei em várias equipes para fora da gerência que eu trabalho, terminaram surgindo vários trabalhos nessas equipes multidisciplinares e, eventualmente, a liderança cai, porque a gente alterna também a liderança no grupo e não tem jeito, você puxa uma reunião, sentou lá com o cliente para entregar um projeto, e você está naquela frente, é a pessoa que puxa, é a pessoa que termina, é a pessoa que vai, é que faz. Então, essa transição, para mim, aconteceu de forma
harmônica, tranquila, e me tô nessa posição que, assim, se eu puder, onde eu estiver, eu vou puxar, porque eu tô no meu Maravilha. conforto, sabe como? Não tem problema. Essa, Não me dê espaço, não, essa, que eu vou lá ocupar. E pra frente, essa, se pintar, estamos na área. então essa é a liderança nata, essa é a liderança natural, né? Quem nasceu para ser líder não tem como fazer, não tem como ser É diferente. isso. É difícil para a gente, né? É difícil, é difícil. Eu só acho que é isso, você não pode invadir o espaço Claro, com todo da respeito, liderança, né? em qualquer lugar que a gente tiver das lideranças formais, né? Até de colocar, ó, tudo bem, desde que não mexa com meus valores, porque aí não tem Claro. jeito. Não me ponha nessa prova porque eu não vou ocupar esse lugar aí. Eu vou dizer, ó, tá bom, chefe, ou se eu obedeço. Você quer que faça como mesmo? Não tem problema não. Eu vou para Não, casa tranquila, vou executar. Só não vou é, é, mexer com meus valores, que aí não tem como. legal, legal. Vamos falar de valores também. Mas você está trazendo uma experiência muito rica, né? Inclusive porque essa questão de liderança, transição de carreira, mudar de liderança, às vezes deixar de ser líder por um tempo e ser convidado pela organização, empresa ou a outra equipe, isso daí são coisas que são puramente naturais, normais, né? De acontecer. Isso são várias variáveis, depende muito do contexto. Mas você traz uma coisa rica, né? Que é essa questão dos valores também. Então, desde que esteja de acordo com os seus valores, você vai estar sempre contribuindo, onde quer que esteja, com qualquer pessoa, com qualquer posição, com qualquer equipe, né? Lembro até que na live passada com a Danusa, ela falou, disse, não, eu não sou o crachá, eu sou a Danusa, então qual é o meu papel aqui? Então, e você acabou de uma forma diferente, né, de uma forma sua, falando isso também, né? É a sua contribuição, é o seu propósito, é o seu legado, né? Isso para que esteja alinhado com seus valores, com o seu propósito, isso a gente consegue se sentir bem, se sentir feliz, dormir tranquilo à noite, porque a gente está alinhado. Né? É. Aqui o Rafa Oliveira, assim como está escrito aqui, disse que excelente líder, tive o prazer de trabalhar e aprender muito com ela. O, Ah, o P. ai, que povo Santos, fofo. P. Santos Júnior disse aqui, a pior equipe que você liderou foram dos trabalhos da faculdade. Pode falar. Ele falou sorrindo aqui. Olha aí, o pessoal está Você vê até comentando nisso. aí. Fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta para mim, para a Patrícia, certo? A gente está aqui nessa quinta live de Lideranças em Foco. Compartilhe com quem vocês acham que pode ter interesse. Assistam no meu canal do YouTube também, é lá. Essa live aqui com a Patrícia também vai ficar gravada, vai ficar salva. Depois a gente compartilha o link no YouTube também para assistir. Patrícia, vamos falar de um outro assunto. Olha, a Pri também já estou aprendendo muito com você, mesmo não sendo líder direta, mas é líder sim. Então, já dá para Ah, ver. Quem me conhece, conhece. eu conheço, Patrícia, conheço. um outro tema que eu acho que também pode ser interessante ouvir o teu ponto de vista é sobre liderança feminina. Então, pergunto para você, existe realmente diferença de ser líder mulher, bom, de uma forma geral, no mercado de trabalho, nas empresas, nas organizações? Claro, falando um pouco do teu ponto de vista, da tua experiência. Uhum. Tudo mostra que sim. N pesquisas, a gente tem um Google, dá uma googada aí, a gente pode entender rapidamente que isso é uma verdade e, obviamente, para a mulher, menor salário, menor oportunidade, e qualquer situação que a gente pesquisa, a gente vai ver isso daí, que tem essa fato, né? Então, esse ponto de vista, vamos dizer assim, é refutável, está posto. Do ponto de vista do meu posicionamento, eu não me coloquei, né, nunca me coloquei nessa posição de ser mulher e ter qualquer questão é, de ser preterida por isso ou de deixar de ter alguma questão por isso. Nunca me coloquei nessa posição. Vou ser bem sincera com você.
Eu nunca dei oportunidade de que isso estivesse na mesa. Entendi. Entende? Não, isso nunca trouxe isso como uma oportunidade disso estar na mesa para decidir a minha vida profissional. Eu, minha entrega é essa. Se é Patrícia, se é Patrícia, Patrício, ou seja lá o que for, esta Tá? pessoa que está posta aqui é a profissional que tem isso aqui para entregar. Sim. Mas é muito óbvio, muito claro que isso está dentro das organizações. Não adianta a gente querer, não existe, não tem, entende? Agora, eu não trago isso para mim como uma questão para eu tratar. Trato outras coisas, outras questões como liderança que me incomodam, outras coisas que eu sei que preciso crescer, que preciso trazer, mas eu não trago isso, sabe, Wendel, nessa questão. Mas isso é muito óbvio, gente. É só você dar uma gulgada muito rápida, tá? O campo de trabalho é difícil, tá? As oportunidades com certeza são menores. Não há um posicionamento claro, muito tão assertivo dentro das empresas que consiga ter números imensos que tragam essa igualdade em termos de salarial, em termos de oportunidade, tá? E mesmo que a mulher seja, como também nas pesquisas, seja até mais capacitada e ter uma outra forma de tratar as questões que inerente à fisiologicamente a mulher seja e que possa na oposição trazer até uma outra forma de tratativa melhor, mais adequada para aquele posto, para aquela função. Então, sim, isso está muito claro e posto. Não adianta a gente querer esconder e florear que está tudo igual, que não está. Não está e não é tudo igual. Agora eu trato assim. É para E fazer o aí, que mesmo? e aí, pelo que eu É estou sobre o que a gente entendendo, está falando. aham. E aí, pelo que eu estou entendendo, como você nunca colocou isso, como você nunca se posicionou, né, digamos assim, levando Como isso como um dificuldade. problema, como uma dificuldade, Sim. como um obstáculo, né, você sempre encarou de uma forma muito natural e talvez em pé de igualdade, né, com as oportunidades e desafios que foram aparecendo para você. Eu estou entendendo também que você também não tenha percebido, não lembra agora de nenhuma experiência que você tenha identificado como uma dificuldade por conta disso, né? Mas por uma dificuldade como qualquer líder enfrenta. Wendel, seja como líder como mulher, tem várias atitudes que a gente percebe. Várias atitudes que a gente percebe. O que acontece é que eu não absorvo ela como realidade para mim. Então, eu retorno para ela se colocar na posição, mesma posição de respeito, qualquer outra coisa. Mas, sabe que Entendi. os clássicos ocorrem? Interrupção, né? Você fala a coisa de uma forma, né? E a e o outro fala de outra forma, e aí a outra, porque foi falado por um homem, a coisa é ouvida de É, outra forma. Isso tudo ocorre. Por isso que eu digo, não adianta não estar existindo, não. Agora o que acontece é o seguinte, eu tomo meu lugar de volta, entendi. tá? A sua postura. É meu, né? Seja, às vezes não cabe no mesmo momento, você também tem que saber a hora de recuar, né? Mas no Claro. outro momento, e posicionar a pessoa, ou a sua própria liderança também, que às vezes não se toca do que está acontecendo, entendeu? Sim. Mas isso é muito claro, gente. Não dá para tapar o sol com a peneira, tá? As posições machistas estão muito postas, inclusive nos locais de trabalho. Não dá para esconder isso, não. Agora, Sim, sim. como diz na minha terra, eu não dou ousadia. É isso aí. Eu acho que a gente tem que ter uma firmeza muito clara de quem a gente é, de quem a gente quer. Para isso, você já falou, propósito, legado e valores, né? Você falou três coisas para mim como professor de neurolinguística que você conhece, está dentro da pirâmide dos níveis neurológicos. Então, quando a gente está alinhado nesse propósito, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu busco, né? O que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço, quando a gente está congruente, eu acho que isso é congruência. Sua postura mostra muito isso, Patrícia. Congruência.
Então, assim, a gente enfrenta os desafios, os problemas, os preconceitos, as limitações, as Enfrenta. oportunidades de uma forma consciente. Sim, sim, consciente e o que eu procuro é isso, não trazer para mim a questão como aquilo é um impeditivo de nada, não. É uma coisa a ser tratada e eu tenho que devolver para o mundo porque o mundo tem que resolver esse babado aí que não é meu, É. né? Esse babado não é Ó, meu, o, o mundo tem que o resolver. JC, o JC Schmidt falou aqui, Patrícia é uma líder que consegue articular inteligência racional e emocional. Olha aí. Oh, mas aprendi muito com ele, né? Tivemos alguns embates também. É, faz parte, faz parte. E o Ricardo de Sá falou aqui, ó, no meu último dia de empresa, às 16 horas, eu estava tendo o meu último ato de gestão, da posse a Patrícia numa gerência. Essa foi uma grande missão para ela. Olha, Foi mesmo, foi mesmo. que Foi legal. esse moço aí. Foi esse moço que fez isso aí. E gratidão, meu Deus do céu, quanta vivência, quanta coisa de muito que eu tive aí a partir desses dois meninos aí. Que maravilha, que maravilha. Que bom, reconhecimento também é legal. Então, agora vamos falar alguns temas sobre da liderança. E eu tinha separado aqui alguns temas para a gente falar. E aí, falar do teu ponto de vista, tua experiência, coisas que você passou que teve que lidar com esse tema, né? Feedback você já falou. Não sei se você teria um exemplo para falar, mas você falou que você tinha mais dificuldade de dar feedback, tinha tranquilidade de receber feedback, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da tua carreira profissional, como era, como passou a ser, sobre essas questões. Feedback, conflitos na equipe, né? E motivação, motivar a equipe para um objetivo. Se você quiser falar um pouco, alguma experiência, compartilhar e aprendizados, lógico, sobre esses temas. Uhum. Feedback teve coisa bacana para mim que eu considero assim, que é eu colocar a pessoa, conseguir colocar a pessoa diante do potencial que ela não imaginava que tinha e pegar essa oportunidade e sair atrás e hoje está assim, voando. Já tive experiências ruins de não conseguir fazer esse, esse caminho até a pessoa que ela entendesse aquilo que estava ocorrendo. Isso também, o que é que acontece? Também é uma coisa que a gente tem que aceitar, o que a gente não consegue fazer. Né? Isso que tu vai ver, você remói. No começo você remói um ano, depois você remói um mês, depois você remói o dia e outro dia. Ó, Aí a gente vai depois evoluindo, aí a gente sabe que está vai evoluindo. evoluindo, né? Vai chorando menos dia, né? Aquele babado. Então, mas entender que é o seguinte, tem gente que precisa de ajuda de especialistas, que não é você, no caso, que não sou eu, né? Tem gente que precisa de tratativas outras, precisa de psicólogos, que precisa de uma orientação, um outro tipo de coisa que não é. E mesmo que eu fosse a profissional, não ia ter esse conflito, porque naquele momento eu sou a líder, a gerente, a chefe, o nome que a gente dê, né? E se mesmo que eu fosse outra coisa, não ia conseguir fazer essa. Então, é uma coisa também que você tem que entender. Então, de feedback, eu tive essas duas experiências. Tem gente que realmente, olha, gente, acabou anos, tempos, tempos e tempos, e nunca aconteceu esse fazer a pessoa conectar que, meu bem, você está vivendo um outro universo paralelo, que não é isso que está aqui nessa terrinha que a gente está habitando. Então, tem essas duas experiências, uma boa e uma ruim, pelo menos, né? Você falou da questão da motivação. Eu acho que uma coisa que motiva muito a equipe são os exemplos, tá? Motiva pra caramba, pra mim é exemplo. Então, eu vou conectar com a questão do valor. Porque tem algumas definições de liderança. A liderança é você ter a capacidade, são pessoas que mobilizam outras para fazer outras coisas, são pessoas que inspiram outras para fazer alguma coisa. Então, teve alguns projetos, cara.
Que a gente olhava assim, quando chegava na equipe, eu disse, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas eu, sabe que eu acreditava tanto que eu achava que o povo fazia só para só, vamos deixar essa menina triste, não, gente. Vamos fazer, tá? Então, acho que para mim é esse ponto. Então, alguns projetos no RH que a gente fez, na equipe, no RH, né, onde eu atuava, então é nesse nível aí. Então, quando para você mobilizar, você tem que acreditar. Também já teve coisa, gente, que já chegou na minha mão para fazer, que eu digo, isso não, pelo Jesus amado, isso não faz o menor sentido. O que que aconteceu? Deu ruim. Não foi para frente. Sabe, você falar sem verdade no coração é a pior coisa. Olha, eu ia para frente do palco, da coisa para falar. Chega a alma sumir, eu digo, não, eu não tô acreditando nisso. Então as pessoas percebem se você não acreditar naquilo. E estava fazendo para cumprir o rito da função, não era nada assim, não ético, mas era uma coisa que eu não acreditava. Então, assim, quando você chega, se você não acredita ou você não passa a verdade, a equipe não carrega. É uma coisa grande. Claro, o dia a dia, a rotina tem que fazer mesmo, né, minha gente? Tem que fazer, tem que fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Mas eu falo grandes projetos, né, programas assim, que vão mexer com muita gente, com resultado, que vai mudar muito a forma de atuar, o processo vai mudar. Então, esse carregar. Você falou outra coisa. Feedback, motivação, e eu já me esqueci que eu falei outra E coisa. conflitos, né? Conflito. Rapaz, conflito. Eu já tive uma situação assim. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque pegando esse tema do conflito, a Pri, eu acho que é Pri Estrela que tem aqui, ela fala também como lidar com múltipla. Aí eu não sei se essa pergunta é para você ou para mim, mas a gente pode comentar junto. Como lidar com múltiplas lideranças, gestão de conflito. E aí você pode falar conflito de equipe, como com essa questão de gestão de conflito também, se quiser. Eu vou na linha da liderança situacional, tá? Dentro da equipe. Então, não sei se você que perguntou. Vou responder numa perspectiva ainda. Se você, ainda você pode responder Sim, de outra eu respondo perspectiva. de Então, outra. pronto. Tá bom. Então, tem gente que é comando controle. Sabe aqueles clássicos? Comando controle. Então, não tem jeito. Você vai dar um projeto e vai ficar dia sim, dia não, monitorando o que está acontecendo com a entrega, se entregou ou não entregou. E agora, eu não vou tratar dessa forma para um profissional que tem autogestão, autoliderança. Se a pessoa todo dia fizer isso com a pessoa, ele vai ficar pé da vida. Até a hora que pode até desistir de entregar. Pô, essa mulher fica me vigiando, velho. Ela mandou eu fazer as coisas, agora tá me faltando todo dia se eu fiz. Então, para mim é assim. Só que para isso você tem que entender como é cada um, né? Por isso que aquela conversa que eu disse, vamos ver quem é essa pessoa, o que que ela tá. E você fala para meu povo assim, a gente tem que trabalhar com a chatice, com a rotina, que é um negócio que ninguém quer fazer. Uhum. Tem que trabalhar no conforto, que é aquilo que você faz bem pra caramba, e tem que trabalhar no desafio. Porra, não sei Legal. fazer. Você vira maluco. Você precisa de Então, quê? Ah, precisa de força, deixa eu anotar. É com a chatice, com a com a rotina, chatice. com o Com a chatice, não, conforto no conforto e no e com desafio. o desafio. Legal. Aí, Gostei disso aí. agora diga você, responda lá para Pri. Bom, eu não sei se a Pri perguntou essa questão de múltiplas lideranças, que aí eu acho que a minha resposta estaria na linha do que você falou de liderança situacional. Mas como ela falou de gestão de conflitos, eu posso tentar fazer uma resposta diferente, depois ela comenta aí se faz sentido ou não. Múltiplas lideranças quando eu tenho mais de um chefe, quando eu tenho mais de uma pessoa mandando, entendeu? Então, assim, isso em empresas, dependendo do contexto da empresa, empresas grandes, isso acontece muito, né? Quando eu tenho mais, eu particularmente já passei por isso também, em empresas que eu trabalhei. E aí o chefe diz para fazer uma coisa, o outro chefe diz para fazer outra, isso acaba gerando um certo conflito, quase uma crise de identidade Ocorre. na equipe, né, que tem que saber lidar com isso, né? Como é que eu lidei com isso, né? Apesar de quem está sendo entrevistado aqui é a Patrícia, mas como a gente está fazendo um compartilhamento aqui, uma troca de experiência, eu também já fui líder, já fui gestor, e
e funcionário, né, de empresa durante a vida inteira praticamente, tive que passar por isso também. E eu acho que lidar com essas múltiplas lideranças, de hierarquias diferentes, setores diferentes, e às vezes você está num papel de uma equipe, depois a Patrícia pode complementar também essa minha resposta com a experiência dela, que você tem trabalhos multidisciplinares, como a própria multidisciplinar, multigerencial, multi-equipe, né? E aí que a própria Patrícia falou também antes, e você tem que lidar com... E aí você acaba tendo vários líderes diferentes. Eu acredito que com essa postura muito assertiva aqui da Patrícia, eu acho que a gente tem que ter essa assertividade muito bem, qual é o nosso papel. De fazer a nossa gestão do tempo e passar para o nosso líder, para o nosso chefe, para o nosso gestor, ou gestora, aquilo que está sendo colocado. Espera aí, eu tenho essas atribuições, estou com esse trabalho, estou com essa equipe, então estou colocando aqui na mesa para que você também me ajude a dizer qual é a prioridade. O que é que eu tenho que fazer? Né? A quem que eu tenho que seguir, dependendo do tempo que eu tenho, da minha carga horária, dependendo das atribuições, das prioridades. Então, me ajude a ter... Eu tenho uma visão, eu tenho uma opinião. Então, eu acredito que eu posso fazer isso, 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 nessa sequência, com essa hierarquia. Estou colocando aqui para você, já que você está me atribuindo mais coisa, mais demandas para isso. Então, eu sempre tive essa postura, que inclusive eu aprendi com um grande líder que eu tive, que me ensinou isso. Eu aprendi essa questão da maturidade profissional, que todo colaborador, toda pessoa da equipe, todo funcionário, todo profissional, antes de tudo tem que se colocar como ser humano, como profissional, e para isso você tem que ter maturidade profissional para se colocar também de forma assertiva, como a própria Patrícia também compartilhou nas experiências dela. Faz sentido, Patrícia, para você? Total, muito, muito. Eu acho até que faz mais sentido o que você respondeu para a Pri do que eu tinha pensado. E uma coisa que eu penso dentro dessa questão da maturidade, Wendel, assim, a gente tem que lembrar, a gente sempre acha que o chefe sabe tudo, que entendeu tudo, que está vendo tudo. Eu sempre falo pro povo, vocês acham mesmo, né, que a pessoa está ali, mas fulano não está vendo? Não, pode ser que não. Então, se você está com várias lideranças, e ocorre pra caramba, né? A gente tá com um monte de gente mandando na gente, eu digo, meu Deus, eu tenho tanto chefe. Muito cacique para É, pouco índio. Antigamente eu aquela, escutava né, essa aquele expressão. clássico. Fale sobre isso e exponha o que está acontecendo. Com maturidade, né? Naqueles shows sem razão. Porque não, nem sempre as coisas. E pior que às vezes as coisas estão. Em vez de estar convergindo, está divergindo, né? Então, Sim. o profissional ele tem que se posicionar para a liderança dessa forma aí. O feedback, na boa, está acontecendo isso, então a gente tem que decidir para que lado esse negócio vai. Então, é diálogo, gente. E nunca acredito que o chefe sabe tudo, que o chefe nunca saberá. Exatamente, exatamente. Eu acho que eu compartilhei aqui na primeira live dessa série que eu tive muitos líderes que me inspiraram na minha carreira também, Patrícia. E eu admirava líderes que eu achava assim, poxa, como é que essa pessoa é tão assertiva, tão confiante, e se tem uma hora para tomar uma decisão, ele toma uma decisão em uma hora, ouvindo a equipe. Se tem um minuto para tomar uma decisão, ele toma uma decisão em uma equipe. Qual o segredo dessas pessoas que são tão seguras, confiantes e assertivas? Quando eu me tornei líder, aí eu descobri qual era o segredo. Que, na verdade, não tem segredo nenhum. O único segredo é que você está no papel de tomar a decisão, então você tem que tomar. E arcar com as consequências. Esse é o único segredo. Então, aí eu descobri Perfeito! que o líder, ele não é mais inteligente do que todo mundo, ele não sabe mais do que todo mundo, e ele nem sequer tem mais informação que todo mundo. Ele simplesmente está no papel de tomar a decisão e tem que tomar a decisão e arcar com as consequências. Isso é função, somente isso. Aí foi quando eu Poxa. descobri, eu disse, poxa, tem que tomar decisão em 5 segundos? Eu tomo. Tem que tomar decisão em 2 horas? Eu tomo. Reúne a equipe, vamos começar, ouvir os analistas, os técnicos. Aí, mas se tiver que tomar decisão em 5 segundos, eu tomo em 5 segundos. Esse é o Perfeito. desafio, né? Perfeito. Perfeito. E cara, e a gente trabalha para quando você está naquela função, você estuda para isso, né, reúne a equipe para tomar decisão juntos, compartilha as informações para tomar a decisão, que sempre será sua. E assim, tem uma coisa que
que eu carrego muito também, além de toda essa questão técnica desse suporte, tal, que é aquele, aquele, é, aquele feeling, aquele sentimento, cada um dá um nome, né? Aquele sexto sentido que é uma coisa que eu respeito muito, que eu tenho. Muito, 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 muito. Rapaz, se me der aquela, sabe, se fechar ali, se disser não vá, não faça, não, não, eu respeito muito. Então, acho que talvez não seja uma coisa tão, assim, etérea. Talvez, eu acredito também que seja fruto das coisas que você já passou, já viveu, as situações. Isso Claro. também traz. Mas tem um quê, alguma coisa do que vem de algum lugar que eu não sei ao certo de onde, É, que, que traz essa luz. Então, eu também respeito muito isso, tá? Respeito muito. não, é Respeito minha verdade. história e respeito meus alertas. É verdade, eu acho que é bom sempre se escutar a nossa consciência, nossos valores. Eu acho que essa sexto sentido, a intuição, eu acho que vem Uhum. de alguma forma. Eu acho que a gente sempre é avisado, né? A nossa consciência, o nosso professor interno, o nosso eu superior, o nome que você queira dar, O nome né? que Para a quiser pessoa, dar. acho que está sempre conversando com a gente e todas as linhas, né? De desenvolvimento humano falam disso, da importância da gente escutar esse nosso professor interno, eu interno, é Uhum. importante, tá? A Pri falou aqui, isso mesmo, mais de um chefe. Então, muito, eu acho que tava naquela leitura que a gente fez. O Robson Bahia falou aqui, Patrícia é tão fluida, tão coerente, tão assertiva que os seus valores, sua motivação e sua postura transparece de forma extremamente verdadeira. Apesar de que conhecer, achar que o Robson é meu suspeito para falar isso, mas eu tenho certeza que Claro. ele está falando de uma postura muito profissional, que eu conheço também um pouco da Patrícia e realmente é assim. A É um Pri fofo. agradeceu aí os dois. Quer falar? Pode falar. É um fofo. O Pierre, não, Pierre Cassara falou que chefe não sabe nada. Realmente, muitas vezes o chefe não sabe muita coisa mesmo, não. Mas ele é que tem que tomar a decisão e é em cima dele que vai as cobranças, né? A primeira vista. E isso eu estou falando de um líder, tá? Porque nem todo chefe é líder, né? Mas um líder, né, as cobranças vai em cima dele com certeza. Patrícia, para a gente encerrar aqui, esse tema ficou no final, mas eu acho que a gente acabou até falando um pouco sobre ele. O que você poderia dizer sobre maturidade profissional? Por quê? Porque um líder, ele tem que lidar com vários tipos de pessoas diferentes, né? E você disse que pela liderança situacional, tem gente que funciona bem com comando e controle. Tem gente que funciona bem você dando um desafio, porque a pessoa quer colocar os talentos dela para fora, ela quer usar a criatividade dela, ela quer o desafio e perceber se aquilo dá conta. E o líder, muitas vezes, tem que lidar com essas diferenças numa equipe só, seja de 3 pessoas ou de mais de 40 pessoas, como você já teve a equipe. Mas aí também tem a questão da comunicação, do que o líder comunica ou não para a equipe, de tudo que ele recebe. Tem a questão do dar ou receber feedback. E para tudo isso, você percebe, né, e com certeza com mais de 12 anos de como à frente da equipe você lidou com isso, que a maturidade é diferente de pessoa para pessoa, né? Como é Sim. que você identifica, como é que você trabalhou na sua experiência como líder com maturidade profissional diferente, ou talvez até como você cresceu, evoluiu, se desenvolveu na sua maturidade profissional? Autoconhecimento, para mim, é a chave. Tá? Autoconhecimento. A partir do momento que eu aprofundei o meu autoconhecimento, eu consegui perceber meus níveis de maturidade ao longo do tempo, primeiro olhando para mim, né? Ao longo do tempo, e, e rever atitudes, e rever momentos de recuar e não de ir para o embate. Então, eu acho que a maturidade reside no autoconhecimento. Porque se você não se percebe daquilo que você a forma que você age, que você se coloca, que você entende o que o outro está falando, que você não consegue fazer a empatia, que você não trocar de lugar, para mim a chave da maturidade profissional
é o autoconhecimento, tá? É nisso aí que reside. E o que eu fui conseguindo identificar nas pessoas, né, para cada pessoa, o seu nível de maturidade, também foi essa autopercepção para eu refletir, sabe, o que o outro está fazendo, a postura que o outro está tendo, a forma que o outro está falando, e entender que dá muita diferença, cara, muita diferença. Você vê com uma pessoa que tem maturidade profissional, e eu tô falando aqui não é de pessoa agir sempre certo, não, tá? É fazer coisa errada, aí errei e tal, tal. Sim. Mas a tratativa do erro é diferente, né? A tratar o erro é de uma forma diferente. É, expor sua opinião é de uma forma diferente. Sua opinião, e às vezes é uma opinião, às vezes não é um argumento, né? Que é bem diferente. Então, é Sim. outra coisa assim que eu tomo muito cuidado. Tanto é que não sei se o PC ainda está aí, mas tem uma professora da faculdade da gente que ela falava assim: quem acha, fica calado. Quando eu digo assim, então, quando eu digo assim, gente, eu acho que isso não sei, eu acho que é assim, é porque eu acho mesmo. Quando eu tenho certeza, eu digo, eu penso dessa forma. Então, é uma coisa muito concreta, muito redonda para mim. Ou tá no meu valor, ou tá no meu campo de conhecimento e competência. Eu Uhum. penso dessa forma. Só que isso só acontece com autoconhecimento. E aí veio PNL, né? Você me ajudou. Teve uma coisa também que para mim foi muito importante na maturidade profissional foram os feedbacks que eu recebi de meus chefes, tá? Então, assim, e acho que é engraçado que até o que foi uma coisa ruim foi boa, porque eu disse, porra, eu nunca vou querer ser igual a esse cara, pô, eu nunca quero ser igual a esse cara é muito ruim, meu irmão. Como é que o cara me fala um feedback É. desse, ferrado, feio, sem sentido, não entendi nada. Então, Patrícia, essa é a maior prova de maturidade profissional. Quando a gente tem a capacidade, não é simples, não é fácil, mas quando a gente tem a capacidade, como você acabou de descrever, de mesmo numa situação ruim, numa situação negativa, totalmente que parece destrutiva, você tirar aprendizado. Então, isso é maturidade profissional. penso que sim. Eu penso mesmo. Tá, e aí tem esses meninos, hoje eu tô com sorte aqui, tem três chefes a chefes atuais, Olha e aí. tanto o Schmidt que tá aí, o Ricardo Sá, não foi meu chefe direto, mas foi meu chefe praticamente de Sim. gerência do lado, né? Ele liderava todas as ações que a gente estava junto em gerência do lado. Meu chefe atual, o Pia que tá aí. Então, uma coisa importantíssima para ajudar as pessoas a chegarem a gente como líder, né, chegar a pessoa tendo um nível de maturidade maior, é a segurança psicológica. Então, essas pessoas que você tem aqui e outros líderes também que eu passei, é, me deram segurança suficiente psicológica para como é que eu vou dizer assim, me colocar de uma forma frágil, no sentido de dizer, ó, rapaz, deu ruim, tá ruim, e eles poderem me dizer com tranquilidade, ó, realmente, minha filha, dessa vez você fez uma M do tamanho do mundo, mas vamos lá consertar, vou te ajudar a conhecer isso. Como também dizer coisa boa, né, gente? Não faz pô, top, você, maravilhosa, maravigold. Então, assim, o campo de segurança psicológica para a equipe poder amadurecer, né? Claro, dentro do limite, né? A gente também tem que saber a hora de recuar, porque as pessoas também têm que querer se ajudar, né, gente? Sim. Então, Sim. a gente faz o máximo que dá e sofrer, tentar sofrer menos possível com as pessoas que também não querem contar com aquele seu apoio para crescer, sabe? É isso. Patrícia, então com relação à maturidade profissional, você já falou tudo aí, autoconhecimento e aprender com a vida, com as experiências, com os feedbacks. Está aberto para isso, aberto para aprender por meio das experiências e dos feedbacks. Como desenvolvedor de líder, coach e professor de PNL, eu não poderia falar diferente, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso, embora muitos gestores e líderes talvez ainda não perceberam isso, essa questão do autoconhecimento, dessa questão da estrutura psicológica, ou seja, da inteligência emocional, que não tem como a gente separar o ser humano, né? Ah, eu sou em casa, eu sou de um jeito, com os amigos, eu sou outra pessoa,
como líder, eu sou outra pessoa. A gente traz, inconsciente ou não, no momento de crise, vem tudo à tona e a gente traz quem a gente é. Então é melhor a gente saber quem a gente é. É melhor eu ouvir da minha equipe o que, é que eles pensam de mim do que eu não ouvir. Né? Então, por tudo isso, são os desafios da liderança. O quem foi que falou aqui? Sim, o Pia falou. Patrícia é um show de pessoa e profissional. Um diferencial na equipe, tá vendo? Então, querida, com isso, agradeço mais uma vez. Estamos encerrando, já passamos um pouquinho aqui do horário, né? Agradeço mais uma vez a tua generosidade de compartilhar um pouco do teu lado pessoal, profissional, da tua experiência de vida como líder e como gestora. Tenho certeza que foi bem rico aqui toda essa troca de experiência. Digo para o pessoal que isso vai ficar gravado tanto aqui no Instagram como também no nosso canal no YouTube, e a gente compartilha nas redes sociais também. Patrícia, agradeço demais a tua participação, foi muito boa, foi muito rico Oh, a troca. eu estou gratíssima, feliz com o convite, pelo papo, pelas coisas que surgiram, que às vezes a gente não tem muita certeza que é, mas que na verdade está aqui na cabeça, é o sentimento, com as pessoas que participaram, gente, coisas lindas que vocês disseram, minha família, beijo pra Xuxa, minha mãe, não, brincadeira, só gratidão, amei demais, espero poder ter contribuído de alguma forma, ter tocado de alguma forma vocês. O Eu tô Fernando tocada. falou... o Fernando também, deixa eu ver aqui. Parabéns, Pato, excelente, muita luz em seu caminho. A Pri falou, ótima live, muito bom, parabéns aos dois, sucesso. E o Robson, muito boa a sua condição ainda, parabéns. Fábio, parabéns pela iniciativa, esse assunto será sempre atual. Com certeza, pretendo fazer várias outras lives aí com líderes também. No momento, claro que eu estou chamando aqueles que eu tenho algum contato de alguma forma, mas acredito como está sendo positivo de chamar vários outros também. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Compartilhem com quem for de interesse. Mais uma vez, boa noite, Paty. Boa noite a todos. Boa noite, beijo.